Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes, a paz e a graça de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra, que é trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Ok, então muito boa tarde. Nós estamos aqui nesse nosso momento, na hora do almoço, onde todos os dias nós estamos numa jornada, Nós começamos, o nosso objetivo aqui, o Espírito Santo colocou no nosso coração, de fazermos a leitura da Bíblia inteirinha, de capa a capa, de modo que a gente possa ler cada versículo e explicar aos ouvintes, E começamos em Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento, lemos o capítulo 1, 2 e 3, para que a pessoa saiba, você ouvinte possa saber como foi a criação do universo, como foi a criação do ser humano e em que momento o ser humano decidiu viver longe das orientações de Deus. E aí já pulamos, missionária, para o Novo Testamento, que é a Nova Aliança, que começou com a vinda de Jesus aqui na Terra, com a vinda do nosso Deus Todo-Poderoso se fazendo carne. E aí fizemos isso porque vivemos no Novo Testamento, na Nova Aliança hoje em dia, Vivemos na graça, no período da graça. Então, você que está nos acompanhando, ou você que vai começar agora, nós já estamos no Evangelho de Marcos. Então, já vejam aí na sua Bíblia, é o segundo livro do Novo Testamento. Você vai lá no Evangelho de Marcos, abre aí a sua Bíblia, no capítulo 3, ok? Marcos, capítulo 3, anotou aí direitinho, versículo 31, onde a gente vai continuar. Vou repetir para você anotar no seu caderninho. Marcos, capítulo 3, versículo 31. Então, ontem, missionária, nós paramos naquela parte onde os fariseus, os principais líderes religiosos, fizeram aquela grande ofensa ao Espírito Santo e a Jesus, Exatamente, onde eles disseram que Jesus estava expulsando demônios em nome dos demônios. Já pensou? E que o espírito que estava operando em Jesus era um espírito imundo. Então, falando diretamente contra o Espírito Santo. Então, nós vamos ver hoje, queridos, o que aconteceu depois disso. Nós vamos ver que Jesus estava numa casa quando isso aconteceu. E aqui a gente vai ver o que sucedeu em seguida. Acontece uma coisa muito interessante, muito, muito curiosa. Diferente, Diferente, E nós vamos ler agora para você, tá bom? Parte de Marcos, capítulo 3, versículo 31. Tem um subtítulo, A família de Jesus. Vamos ver então. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Tá imaginando a cena aí, não é, ouvinte? Vai imaginando Jesus dentro da casa, cheio de gente. Lotado, chegou, a sua mãe, como era o nome da pessoa, da mulher de Deus, que foi usada para que o Espírito Santo colocasse nela em carne o nosso Deus. Foi Maria, Maria, Pronto. Agora a missionária aqui diz, chegaram sua mãe e seus irmãos. Então, começa aqui a Bíblia nos contar que depois que Maria deu à luz a Jesus, exatamente, virgem, Mas depois ela teve uma vida normal com seu esposo José,
e abençoado como Deus mandou fazer, né? Ele teve filhos e filhas, né? Irmãos e irmãs. Pois é, vamos ver isso mais adiante com mais detalhes. Mas tá imaginando a cena, né, ouvinte? Tá lá Jesus dentro da casa, chegou Maria e os irmãos de Jesus do lado de fora. Aí o que aconteceu aí, missionário, no 32? Muita gente estava sentada ao redor dele e lhes disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Mais um sinal aí de que Jesus tinha irmãos e irmãs, né? E além de Maria, né, que estava lá. Verso 33. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? No 34. E correndo olhar pelos que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esse é forte, não é? É. Esse é bem forte, porque realmente aqui Jesus está dizendo, não é? Jesus está... Que não importa o laço de sangue, né? É verdade. O que importa é que quem estiver fazendo a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, esse é seu irmão, sua irmã e sua mãe. Jesus está dizendo isso, né? Que considera como Considera irmão, mãe e irmã todo aquele que faz a vontade dele, né? A vontade de Deus. Então, vejam como é interessante. Talvez aqui, não é, missionário? O pessoal pensasse assim, que Jesus ia dar um tratamento VIP, né? Porque era a Maria e seus irmãos. Né? Jesus ia parar tudo, ia dizer: Vou atender minha mãe e meus irmãos. Deixa eles entrarem, sentarem aqui na frente. Mas eu acho interessante que no versículo 34 ele diz: E correndo olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, apontou para eles, né? E disse: Eis aqui estão minha mãe e meus irmãos. Então isso é muito forte, né? Mostra como Jesus, como Deus, ele sabe tudo que iria acontecer, né? Ele já aqui já sabia que no futuro as pessoas iriam com o coração sincero, porém sem saber que desagrada a Deus, as pessoas iriam acabar dirigindo a sua adoração para Maria, não é? E pedindo as coisas para ela. E Jesus então aqui já dá um tratamento. Até algumas pessoas, né, que a gente conversa, diz: puxa, mas como Jesus foi frio aqui, né? É verdade. Não fez nenhuma festa para a mãe, né? Não deu nenhum tratamento VIP. Já era Jesus educando a gente para dizer que a mãe dele é todo aquele que for faz a vontade de Deus, fazendo a sua vontade. Glória a Deus. Então, vamos agora com isso, vencemos o capítulo 3, né? Vamos agora para o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. A tão falada parábola do semeador. Famosíssima parábola do semeador. Nós já vimos em Mateus, vamos ver de novo, contada por Marcos agora. No capítulo 4 de Marcos, 1, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. 2. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábola. No decorrer do seu doutrinamento... Então vamos entender isso aqui. Eita, pastor, o que é parábola e o que é doutrinamento, né? Parábola a gente já conhece, que é como uma historinha, né, que Jesus conta para que as pessoas façam uma comparação e entendam, né, uma historinha. E doutrinar quer dizer ensinar, porque doutrina é um ensino. Então ele ensinava através de parábolas. Através de parábolas. Então vamos lá para o versículo 3. Olha Jesus contando a parábola aí para o semeador. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. 4. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto que não ser profunda a terra, a semente logo nasceu. 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. 7.
Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, no 8, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, no 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eita, então aí, quando Jesus contou essa parábola, vejam só, né? Vamos recapitular. Que é uma parábola bem difícil né? de entender. Uma semente caiu à beira do caminho, quer dizer, como se fosse... O caminho é a estrada, né? A beira do caminho é como se fosse a calçada, né? Um cantinho. Aí vieram as aves, os pássaros comeram essa semente. Outra caiu num solo rochoso, onde tinha pouca terra. Aquele solo que tem pouquinha terra e já vem uma rocha embaixo. Isso aí mesmo. A semente cresce logo, mas como não tem raízes, né, profundas, tem onde ela se agarrar, se alimentar mais, o sol vem e queimou, né? E a outra semente caiu entre os espinhos. E aí os espinhos cresceram e sufocaram essa semente. Só a quarta semente é que caiu em boa terra, né? E essa deu um bom fruto, 30, né? 60 e a 100 por um. Cada semente produziu 30 pés de coisa, 60 e 100. É uma altíssima produtividade, né? Quem trabalha com agricultura sabe. Aí os discípulos não entenderam, né? E aí Jesus vai explicar a partir do 10. Tem até um título, né? A explicação da parábola. No 10, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. No 11, ele lhe respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas logo aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Olha, vamos entender isso aqui. Veja o que Jesus está dizendo, né? Jesus está dizendo aqui que aos discípulos, aos 12 e aos outros que estavam acompanhando Jesus, ele disse que a eles iria explicar a parábola, mas aos outros não tinha uma grande multidão, né? Exato, uma grande multidão. Teve até que ir para o barquinho, né? Ficar na beira do mar. Então, por que Jesus está dizendo isso? Parece que ele está sendo mal, né? Parece. Eu não vou explicar para esse povo, para eles, para que eles vejam e não percebam, para que ouvindo não entendam, para que não se convertam. Porque Jesus, queridos, ele conhecia o coração dessas pessoas. Ele conhece o nosso coração. Né? Conhecia e conhece. E conhece. Naquele momento, ele estava percebendo, isso a gente vai ver em vários pontos do Evangelho, que as pessoas estavam ali só querendo cura, um milagre, por interesse material, não é? Sem se preocupar em aprender mesmo, em abrir o coração para Jesus poder operar. Então a essas pessoas ele realmente não revelou os mistérios dessa parábola, a explicação dessa parábola. Então veja que isso acontece hoje, né, missionária? Muitas pessoas dizem assim, pessoas perguntam para nós que não conhecem ainda nada sobre Jesus e falam: olha, eu tento ler a Bíblia, mas é difícil, eu não entendo. É porque antes, queridos, você tem que buscar abrir mesmo o seu coração para que você diga assim: olha, eu confio em Ti, Jesus. Eu sei que o que você me ensinar e me orientar é bom. Então eu quero aprender de Ti com o coração aberto. Eu não estou aqui por interesse, porque eu quero ficar rico, porque eu quero um carro novo, porque eu quero uma casa nova. Eu estou aqui, Jesus, para ouvir do Pai, né, do Paizinho querido, as instruções, como uma criança, né, deseja o colo, né, dos pais, o carinho e a proteção. Então, por isso que Jesus, conhecendo os corações, não permitiu que boa parte daquela multidão entendesse. E a gente vai ver isso em várias outras etapas, né? Vai ter um momento aí da mulher hemorrágica que tinha um monte de gente pegando em Jesus, tocando nele e apertando ele, mas só uma mulher foi curada, não é? O que será, não é? Então, esse pessoal não estava realmente com o coração aberto. Mas vamos lá, então, vai o 13 agora, né? Versículo 13. Então, lhes perguntou. Jesus, né? Lhes perguntou Jesus: não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas?
no 14. O semeador semeia a palavra. Olha a explicação. Então a semente Vai entrar agora, né, a a palavra, explicação da né? palavra. A semente que está sendo lançada é a palavra de Deus. É a mesma semente, ouvinte, que você está recebendo nesse exato momento. Você que está nos acompanhando. É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós estamos lendo aqui e nós cremos em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus está aí do seu lado, confirmando no seu coração se você está realmente recebendo essa palavra com o coração aberto, né? Disposto a ser ensinado pelo Espírito Santo. Não por nós, né, missionário? A gente aqui é só ovelhinha, né? A gente está apenas obedecendo. Não é? Que explicam. Mas o pastor e o cabeça da igreja é Jesus. Jesus Cristo, não é? Então vamos lá. Semeador semeia a palavra. Então a semente é a palavra. E o que mais? No 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e atira a palavra da semeada neles. Então tá aí. A comparação, não é? Quando Jesus diz uma semente, uma parte caiu na beira do caminho. Então, como é? São aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas enquanto ouvem, interessante esse raciocínio de Jesus, quer dizer, na hora que está ouvindo, Satanás já está tirando Satanás da mente. vem e tira da mente. Quer dizer, às vezes a pessoa pode estar até ouvindo esse programa agora. É verdade. E aí aparece um vizinho, uma visita, um compromisso. E ela tem que desligar o rádio, né? Ao mesmo tempo que está ouvindo. Aí aparece na TV uma reportagem, né? Fulano morreu, não sei quem. Quem foi que morreu? Vamos ver aqui. Tá. Pronto, aí, saiu do raciocínio. Já roubou a palavra. Já não está ouvindo mais. Interessante isso, né? Então é a semente da beira do caminho. Olha, eu fiz um feijão gostoso, trouxe para você. É verdade. Já perdeu a conexão, né? Como você diz. No verso 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. 17. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E agora? Olha, esse é aquele pessoal que Jesus fala da terra, pouca terra, né? Solo rochoso. Tem pouca terra. Então é aquela pessoa que até está ouvindo o programa, está ouvindo os outros programas aqui da Rádio Renovação. Até já entregou sua vida para Jesus. De repente já entregou o governo de sua vida para Jesus. Mas... E aí ficou feliz, logo alegre, né? E aí mais nas primeiras dificuldades, por causa da palavra, perseguição. Por exemplo, chega no trabalho, né? Aí fala, olha, eu vi você entrando numa igreja evangélica, você agora é crente? Você endoidou, foi? Aí a pessoa... Fica sentida e fala, não, rapaz, não fui eu não, você deve ter me confundido. Ou os parentes começam a dizer, você é crente, agora eu não quero mais saber de você não. Saia de casa. Saia da minha vida. Da minha vida, você agora... Ou a pessoa adoece, ou perde o emprego, e aí pensa que tudo isso é por causa da palavra. E aí logo a pessoa deixa as orientações e o governo de Jesus. Pensando que é isso, né, que está causando o problema. Pensando que é isso, porque ela não firmou raízes, né? Tem pessoas missionárias que são assim, que aceitam fácil qualquer filosofia. Já percebeu? Já. Pessoas que chega alguém falando do pensamento positivo, a pessoa é isso aí, isso é bom e tal. Aí chega o outro falando de outra filosofia orientalista, esotérica. É isso aí, eu quero. Aí chega o outro, tem uns cristais aqui, eu quero também. Tem aquela pessoa, eu vou para todo lugar. Eu já evangelizei pessoas que dizem, eu aceito tudo. Pronto. Qualquer tipo de oração. Oração não quer demais, né? De qualquer lugar. Tá vendo? Então aqui, esse tipo Mas de pessoa... não é assim, não é? O único caminho é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus disse, né? Amém. Então vejam que coisa. É aquela pessoa chamada fogo de palha, né? Que logo pega fogo, mas logo acaba. Porque a palha se extingue rápido, né? Não queima muito. E o verso 18, então. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem
a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições correndo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Pronto, é a turma aqui que a palavra caiu no meio dos espinhos, né? Então, a pessoa recebe bem a palavra de Deus, as orientações, o governo de Jesus Cristo, mas aí, o que é cuidados do mundo? São os afazeres, não é? A pessoa tem muito trabalho, muita coisa em casa para fazer, arrumação, quebra um negócio, volta, leva o menino na escola, traz, faz a comida, volta, vai trabalhar, né? volta. A fascinação das riquezas, a pessoa fica, eu vou trabalhar de domingo a domingo porque eu quero acumular, né? Eu quero ficar rico e tal, e outras ambições. Isso aí acaba sufocando a palavra, não é? Quer dizer, não há mais tempo para Deus. Não é para ter comunhão Jesus com fica Deus. em segundo lugar. Segundo lugar. E aí sufoca. Jesus tem que ser o primeiro lugar. Não é isso? E a palavra fica infrutífera, como diz no 19. E o 20? Vamos ver os da boa terra, quem são? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando 30, a 60 e a 100 por um. Pronto. Como é isso? É a pessoa que recebe a palavra, ouve e recebe, né? Que engraçado. Ouvir é uma coisa. Receber é você realmente plantar no seu coração. No seu coração, claro que a gente sabe que o coração é um órgão, é uma bomba de sangue, né? Mas quando a gente fala coração, quer dizer ouvir e crer, né? E colocar em prática. Então esse é o que frutifica. Por que ele frutifica? Porque ele vai pregar essa palavra, levar essa palavra para pessoas, não é? Então ele vai falar com um colega de trabalho, vai falar com o seu parente em casa, ele vai compartilhar, olha, Jesus fez isso na minha vida. A gente não consegue ficar calado. Vai falar com um amigo que está sofrendo. Então é isso, ele de um vai frutificar 30, vai falar com 30, outros vão falar com 60, outros vão falar com 100. E aí, cada um que eu falei, se ele for entregar o bem de sua vida a Jesus, vai falar com outro. Olha que multiplicação, né? Que frutificação, não é uma cadeia do bem. Não é uma coisa maravilhosa. Então, glória a Deus por essa parábola do semeador, que é uma grande maravilha do Senhor, né? Muito bem, vamos continuar, que lá vem outra parábola, né? A parábola da candeia, né? Versículo 21. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Vamos entender essa pergunta, né? Jesus aí está perguntando: vem porventura a candeia. Primeiro, o que é candeia? É como se fosse um lampião. Naquela época, a luz era obtida pela queima, era um foguinho, né? Botava ali o azeite, o óleo, botava fogo e aquele azeite ficava queimando. E isso era candeia, né? Como era antigamente antes da energia elétrica, não é? E aí o que acontece? Jesus está dizendo isso. A candeia, o lampião, ele por acaso foi feito para se botar debaixo da cama? Não, senão não ilumina nada, né? É. Por acaso ele foi feito para ser colocado debaixo do alqueire, né? Ou seja, debaixo de um lugar onde se guarda a colheita? Não. O lampião, a luz, né? A vela, a luz, foi feito para ser colocada onde? Num lugar mais alto. Quanto mais alto você coloca, quando falta luz na sua casa, que você liga uma lanterna ou acende uma vela, quanto mais alto, mais ela ilumina, mais clareia. Aí Jesus faz outra pergunta aí, não vem, né? Para ser colocada no velador? Olha, Jesus está dizendo, não vem antes. Antes aí é pelo contrário, né? Não vem pelo contrário. Para ser colocada no velador. Velador era uma prateleirinha que tinha nas casas, né, antigamente. Para colocar as velas. E ficava alta, né? Uma e prateleirazinha. Ali a pessoa colocava o lampião, né? Ou a vela para clarear o ambiente, né? E aí Jesus está dizendo. Então, por que ele está dizendo isso? Vamos ver no 22. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, revelado. E nada se faz escondido senão para ser revelado. 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
24. Então lhes disse: atentais no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. No 25. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, vamos entender isso aqui. Primeiro, Jesus falou para colocar a vela no velador. Então, a vela, a luz, o lampião, Jesus, né? É a palavra de Deus, palavra, né? Que a gente vai pregando. A palavra de Deus que é Jesus. Que é Jesus, né? Jesus é a palavra. A gente vai aprender isso no Evangelho de João. Então, é bonito Jesus falar. Então, a palavra é para ser propagada, não é para ser escondida, né? Outra coisa que Jesus fala, queridos, é que não adianta a gente fazer coisas escondidas, não é? Achando que um dia ninguém isso não vai saber, ser revelado, é verdade. Né? A gente vai ver, a gente já viu em Mateus e vamos ver mais e vamos ver definitivamente em Apocalipse, que vai chegar um dia da prestação de contas de cada um de nós aqui, você aí, está nos ouvindo, diante do nosso Deus, do nosso Pai. E isso é uma coisa natural, não deveria causar espanto para as pessoas, assim, dificuldade de crer nisso, porque a vida do ser humano é prestar contas, não é? Se a pessoa é funcionário, trabalha numa empresa, tem que prestar contas ao chefe, não é? Exato. Tem que se atrasar, pode chegar atrasado e não falar nada. Não, tem que justificar ao departamento pessoal, ao chefe, não é? Que chegou tarde. Prestar contas. Quando o ônibus quebrou, o que aconteceu? Né? Quando o chefe passa um trabalho e ele diz, ó, tem que ficar pronto em tantos dias. Você não tem que prestar contas depois? Exatamente. Né? Ah, mas pastor, eu não sou funcionário, não trabalho ainda não. Eu sou estudante. Bem, você tem que prestar contas ao professor. Né? Não tem as provas, né? Verdade. Do fim das unidades. A prova é o momento da prestação de contas, se a pessoa estudou. Ah, pastor, mas eu não sou nem estudante, nem eu sou funcionário, eu sou empresário, sou dono do meu nariz, né? Você é que pensa, né, missionária? Porque o seu patrão é o cliente, né? Se o cliente chegar no seu estabelecimento e for mal atendido, ou for bem atendido, mas tiver um concorrente que atende melhor, que tem um produto melhor, ele deixa de comprar de você e vai comprar no outro. Então, você tem que prestar contas ao cliente. Então, queridos, todos nós temos que prestar contas aqui na Terra. Imagine ao Deus do céu, se a gente não vai ter que prestar contas. Então, o que Jesus está dizendo, não há nada escondido que não venha a ser revelado. E aqui, Jesus está dizendo para a gente ouvir, inclusive para a gente tomar cuidado com a medida, no verso 24, né? A mesma medida que você mede as pessoas, você também vai ser medido. Então, cuidado, você que é aquela pessoa que gosta de julgar todo mundo, não é? De já dizer, veja, importante, missionário, a gente falou isso na época lá de Mateus, que a gente leu Mateus, mas sempre que alguém ensina alguma coisa, por exemplo, faz um ensino bíblico, se você tem conhecimento bíblico e viu que aquele ensino não está de acordo com a palavra de Deus, você pode contestar o ensino. Você pode dizer, olha, esse ensino não está de acordo com a Bíblia. Se você olhar no versículo tal, tal e tal, você pode contestar, julgar o ensino. Você não pode julgar o professor. Você não pode dizer assim, não, esta pessoa está ensinando errado de propósito, porque quer me enganar. Aí você não sabe a intenção do coração da pessoa. Só verdade. Deus é quem sabe. Né? É verdade. Então a gente não pode julgar, dizer, não, é porque é de propósito. Não. Então, limite-se a avaliar, né, os ensinos, porque senão também vão olhar para você desse jeito. Do mesmo jeito. E vão começar a dizer, esse pessoal quer ensinar nada, eles querem de alguma maneira enganar o povo para conseguir alguma vantagem, né? Então é a mesma coisa. Mas aqui o ensino é totalmente gratuito. Glória a Deus por isso, né? Bem, aí no 25 diz, pouca gente entende, missionário, essa parte aí que diz assim, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque no mundo isso é o contrário. No mundo é assim, quem tem, por exemplo, dinheiro. Quem tem dinheiro, as pessoas dizem, não vou ajudar quem tem dinheiro, porque já tem. Agora eu vou dar dinheiro a quem não tem. Mas aqui não é dinheiro que Jesus está falando.
Aqui o que Jesus está falando é comunhão com Deus. Veja que bonito. Deus. Intimidade com Deus. Vontade de buscar a Deus. Então o que Jesus está dizendo aqui? Quem tem vontade de buscar a Deus, comunhão com Deus, quem se esforça para buscar a Deus, já tem essa vontade. Então Jesus vai dar mais ainda. Mais vontade. Já o que não tem comunhão com Deus, não tem vontade de buscar a Deus, não quer saber de Deus, até o pouquinho que possa ter vai ser tirado. Veja que coisa interessante, não é isso aí? Então é isso que Jesus está explicando. Muito forte. Muito forte. Muito bem, queridos, nós fomos aí até o versículo 25, né, de Marcos, no capítulo 4, já estamos. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalinho. Você vai adorando a Deus aí com esses louvores maravilhosos, fazendo toda meditando aí, né, pedindo ao Espírito Santo que venha lhe explicar mais, fixar mais no seu coração essa palavra. E daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo, tá bom? Por enquanto, fique na paz de Jesus. Amém. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, estamos de volta, queridos ouvintes, para o segundo bloco do nosso programa Aprendendo a Palavra, trazido para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Glória a Deus. Então, nós paramos, queridos, aqui no primeiro bloco, estamos aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e paramos no versículo 25, não é? E agora nós vamos começar no versículo 26, Marcos, capítulo 4, versículo 26, e vamos aqui começar com outra parábola que Jesus vai falar. Lembrando, queridos, que se você quiser ouvir de novo esse programa ou os programas anteriores a esse, todos que fizemos aqui na rádio estão gravados. Como é que faz, missionário? Entra na página do Facebook, que ali na pesquisa, né, naquela área de pesquisa, você coloca Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, clica e aí já está na página do Ministério. Vai na área de vídeos e ali você vai encontrar todos os programas, apenas o áudio, não é? Porque é um programa de rádio. Né? E ali apenas uma imagenzinha com a Bíblia com a Bíblia mostrando o título do programa. Tem, né? Uma setinha no meio, você toca ali e vai ouvir. Vai ouvir o programa. A hora que você quiser, se quiser compartilhar com alguém, né, que você acha que você quer que essa pessoa ouça a palavra de Deus explicada e você acompanhe, está lá gratuitamente, não é? Vamos em frente então agora para Marcos capítulo 4, no versículo 26. Tem um título aqui, não, na nossa Bíblia? A parábola da semente. Vamos ler então. Versículo 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse
a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. 28. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, como se chega com a chegada da ceifa. Porque é chegada a hora da colheita, porque então, é chegada a hora da colheita. Veja que bonito, Jesus está comparando aqui, dizendo que o reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente na terra, depois dormisse, né? E aí, o que acontece? Quando acorda, a semente, ela já germina. Não é assim que acontece na terra, né? A gente não entende como é que você joga uma semente morta, né? Na terra, e dali sai uma planta viva. É um negócio incrível, né? Lindo, só chovendo em cima, né? Você vê que sai ali você colocar água coisa boa, né? E aí Jesus descreveu a sequência, né? Primeiro da semente sai uma ervazinha, depois cria uma espiga. Cada espiga tem, por exemplo, o milho, né? Tem um grãozinho, né? E quando chega a hora da colheita, que está maduro, vem lá o agricultor, corta, né? E leva para, porque é chegada a colheita. Então Jesus está dizendo que o reino de Deus é assim, desse jeito, comparado a isso, né? Você ouve a palavra? Você ouve a palavra vai crescendo dentro de você, né? Você começa com uma ervazinha, né? Depois espiga, daqui a pouco grão, você começa até, através de você, Deus lhe usando para tocar outras vidas, né? Exatamente. Alimentar outras pessoas, a hora da colheita, espiritualmente, até o dia que você vai chegar, aquele dia que a gente vai sair dessa terra, né? Chega a morte, a hora da colheita, é passada ali a foice, e ali você que aceitou entrar por essa porta que Jesus abriu, essa porta que conduz a uma reconciliação com Deus Pai, essa porta que conduz ao restabelecimento dessa comunhão com Deus. Aí você guardadinho lá, bonitinho, não é? Lá na presença de Deus, e vai morar junto com Ele, a promessa dele. Então, muito bacana também essa parábola, né? Vamos ver mais aí, outra parábola. Temos outra parábola. Verso 30, né? A parábola do grão de mostarda. Então, vamos nós. Disse mais, aquele... Vamos ver aqui, só dar uma ajeitadinha aqui na nossa Bíblia. Pronto. A parábola do grão de mostarda, né? Versículo 30. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? 31. E como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. 32. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deixa grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então tá aí, vejam que o reino de Deus, que é o que? O governo de Deus na nossa vida, não é? Quando a gente diz assim, chegou o reino de Deus na minha vida, a gente comemora, não é? Oba! Quer dizer que a partir de agora você permite que Deus venha governar a sua vida. Chegou o reino de Deus. E aí Jesus está dizendo que no começo ele nasce, não é, pequenininho, como uma semente de mostarda. Que é pequenininho. É quase do tamanho de um grão de areia. Mas né? As folhas da mostarda, depois que cresce, são grandes. É. Então é assim na nossa vida. Começa com aquela fé pequenininha, será, não é? Mas aí você vai para a igreja, você vem para o ministério de ensino, vai para a sua escola dominical da sua igreja, começa a se entregar, a se envolver com Deus. Daqui a pouco, aquela fé pequenininha que começou, cheia de dúvidas, já é uma árvore, não é? Uma planta com uma árvore ramos, plantada, né? Com ramos tão grandes que chega os pássaros
vem se abrigar. Então, você começou com aquele grãozinho de mostarda. E agora sua fé está muito, tocando muito pessoas, grande. não é? Todo mundo está levando a palavra de vendo. Deus. Então, é A transformação, mesmo, todo mundo está vendo a transformação de Deus na sua vida. não é? Agora vem uma pergunta que todo mundo faz, né, missionário? Muita gente pergunta, ô pastor, por que Jesus falou por parábolas? É exatamente o título Do dessa que vamos próxima ver parte, agora. no verso 33 em diante. Vamos ver lá. Por que Jesus falou por parábolas? 33. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme a permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas, no 34, não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Por que ele explicava Tá em vendo? particular aos seus Olha próprios discípulos? Ele falava seguindo aquele exemplo, como ele diz no 34, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Lembram que no primeiro bloco do programa, Jesus ele percebeu que o coração daquelas pessoas que estavam ali ouvindo, da grande multidão, não era um coração quebrantado, um coração assim disposto a se obedecer. entregar. Você já teve, missionária, conversou com pessoas e de repente você convidou para visitarem a igreja ou o ministério e a pessoa depois assim, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, isso aqui eu não creio, isso aqui eu não vou. Então, esse tipo de reação, Jesus não briga com isso não, Jesus não força a barra para entrar na marra, a palavra não. Ele diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se me abrir a porta do coração, vou entrar e vou cear, né, com ele, vou ter uma refeição com ele e ele comigo. A gente vai ver isso em Apocalipse. Então, é exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Sabendo desse coração. É tanto que essa multidão, quando Jesus foi preso, condenado, e o governador romano Pilatos, né, colocou Jesus e o Barrabás, a multidão escolheu quem para soltar? Barrabás. Então, essa multidão não estava realmente de coração ali com Jesus, não estava nem entendendo nada. Não é verdade? E nem queria realmente de coração aberto receber. Então, por isso que Jesus falava em parábolas e depois, em particular, ele juntava os 12 discípulos e mais os outros que tinham mais de 12, tinha os 12 principais e tinha os outros. Aí ele explicava direitinho, essa parábola quer dizer isso e tal, porque ele via naquelas pessoas um coração disposto, né, a receber. Então, se você, ouvinte, pensa assim, eu não quero saber, esses crentes chatos ficam me aperreando, não tem problema, não se preocupe que nunca Jesus vai obrigar invadir você e obrigar. Agora, o que ele vai fazer é que você vai acabar por essa resistência não entendendo, né, e não recebendo esse presente gracioso de graça, né, que Jesus tem para dar, que ele já pagou o preço no nosso lugar para você compreender a palavra de Deus, né? Então isso realmente é uma grande bênção. Pronto, vamos ver agora o que aconteceu depois desses acontecimentos, dessas parábolas. Olha, vamos ver qual é o subtítulo agora. Jesus acalma uma tempestade. Muito bem, então. É o versículo 35, né? de Marcos. Marcos 4, capítulo 4. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Tá imaginando a cena aí, ouvinte? Então Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado, porque chamava-se o Mar da Galileia, mas era na verdade um grande lago, né? Então tinha uma margem e outra. Só que você não via o outro lado, não vê, né? Que era uma grande, então, era uma grande quantidade de água. Então Jesus disse, vamos passar para o outro lado, né? E ali os discípulos mandaram a multidão embora e embarcaram com Jesus num barco. E aí outros barcos foram atrás, né? O pessoal queria seguir Jesus. Então, imaginou a cena aí, não é, ouvinte? Vamos ver. Mas o que aconteceu no 37? Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já se estava a encher de água. 38. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então vamos entender. Estava lá Jesus no barquinho, começou Uma a vir tempestade. grande tempestade e Jesus quietinho lá dormindo, né? E aí os discípulos ficaram assustados e acordaram Jesus, balançaram: Jesus, o senhor não se importa não que a gente morra aqui, né? Então imagine assim. ouvindo quando você é acordado de repente, né? É. Assim, vamos ver a resposta de Jesus no 39, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Olha, viram que, olha o poder de Deus em ação, né? Jesus aí usando sua autoridade para interferir nos poderes porque de onde vem o vento, né? O vento, a agitação do mar, são coisas da natureza, são leis naturais que Deus Jesus criou, não é? Então ele, como ele é o criador, ele tem poder sobre a criação. Então ele repreendeu ali o vento, não é? E o mar se acalmou. Veja que milagre impressionante, né? No verso 40, o que aconteceu? Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Já pensou, hein? Se você estivesse lá, hein, Ovid? Acho que você ia ficar impressionado também a fazer essa mesma pergunta, né? Quem é esse homem que até o mar obedece? Até o mar e o vento obedecem. Veja que nesse momento os discípulos ainda não tinham a ideia e a convicção formada de que ali era o próprio Deus, né? Que ali era o Filho de Deus, o Messias prometido, né? Porque eles perguntavam: quem é esse? Pensavam ainda que ele era um homem, né? Um profeta comum, né? Só um homem, né? Ele era sim 100% homem, mas ele é Deus que se esvaziou, né, da sua condição de Deus e veio em carne como um homem, como alguém de sua criação, né? Então, maravilha isso, marcante para os discípulos presenciar esse tipo de coisa, né? Realmente maravilhoso. Agora nós vamos entrar num fato, né? Vamos passar agora para o versículo 5. Vamos entrar num fato aqui curiosíssimo. Lembram que falamos, né, missionário, em programas anteriores, que o Evangelho de Marcos tem muitos relatos de libertação, exatamente, né, de pessoas que estavam possessas de demônios, e Jesus libertou. Esse caso aqui talvez seja o mais grave e mais grave que Jesus enfrentou, né? Vamos ver o caso aqui. É o capítulo 5, né? Já terminamos o capítulo 4. Qual é o título aí, missionário? A cura do endemoniado Gerazeno. Isso, vamos ver. 5, versículo 5, capítulo 1. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 de Marcos. Isso. Entre mentes chegaram à outra margem do mar e à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos. No 3, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. 4, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões, correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, imagine só, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Que situação esse homem, né? Ele estava tão possesso por aquele espírito imundo que ele estava totalmente subjugado, né? Né? E a força sobrenatural que ele tinha, a força, né, do demônio, porque tentavam prendê-lo, né? E não conseguiam. E ele quebrava as algemas. Veja que a força do ser humano não foi suficiente para manter esse homem preso. E veja o que acontece no 5. Ele também andava à noite. Veja só como está escrito lá em Marcos. No 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros
e pelos montes, ferindo-se com pedra. Misericórdia. Imagine, Ele também se feria, não é? Ele se feria. Imagine que tem muita gente, missionária, que tem esse problema. Muitas pessoas, talvez até alguém que esteja nos ouvindo agora, que ficam ferindo o próprio corpo, cortando os braços, cortando a pele. Olha, queridos, isso é um espírito imundo, um demônio que está atuando, talvez na sua vida, como atuou na vida desse endemoniado Geraseno aqui. Não é vergonha a gente reconhecer isso. Bom é a gente buscar o único que pode libertar a pessoa dessa situação. Veja que é Jesus. Esse homem, não é, que andava pelo sepulcro, pelo cemitério, não é, de dia e de noite, clamando, gritando, né? E todo mundo tentou prender ele para ele não se machucar. E ele quebrava e se feria. Veja que esse homem veio ao encontro de Jesus e seus discípulos assim que eles desembarcaram. Que recepção, hein? Vamos assim. O que aconteceu agora? No versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Eita, e por que ele fez isso no 7? Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só, quer dizer, aquele demônio, aquele que Jesus estava espírito chegando, imundo, né, que não se prendia para ninguém conseguia prender, ao ver Jesus de longe, ele já correu e se submeteu, o adorou e disse: que tenho eu contigo, né? Realmente não tem nenhuma comunhão, não é, com Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, quer dizer, te peço, né, por Deus, que não me atormente. Veja que apenas a presença de Jesus, já o poder de Deus, a luz, atormenta os demônios. Não é? Então, vamos ver por que ele disse: não me atormente. É por isso que ainda hoje algumas pessoas não se sentem bem quando estão conversando com uma pessoa que realmente entregou o governo da sua vida a Jesus. É né? verdade. Com um crente fiel, vamos dizer assim. A pessoa né? começa a passar mal, não é? Ou achar que aquela pessoa é chata. É verdade. Sim, a pessoa nem tem mesmo falado em Jesus, mas ela já fica com... que mulher chata, que homem chato. Só a presença do Espírito Santo. Já deixa a pessoa agoniada. Incrível. Ou a pessoa que está endemoniada. Então, no verso 8 temos: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Por isso que o demônio estava dizendo: peço que, por Deus, que não me atormente, porque Jesus mandou ele sair. Então ele sabia que ele ia ter que deixar aquele homem... Que Jesus tinha esse poder. Né? Que Jesus tem esse poder. E que ele ia ter que deixar aquele homem naquele momento, que ele vinha atormentando há tantos anos. E a gente sabe, pela Bíblia, que esses demônios, quando saem, a gente vai aprender depois quem são esses demônios. São anjos, queridos, que desobedeceram a Deus e foram expulsos da presença de Deus. Nós vamos aprender que eles não são pessoas que viveram no passado, não são almas penadas, não são espíritos de outras pessoas que viveram e estão atormentados. Vamos aprender que são anjos que nunca vieram em carne, nunca foram seres humanos, mas que se rebelaram contra a vontade de Deus. A gente vai aprender isso bem direitinho lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento e em outras partes também. Mas aqui, o espírito imundo, o demônio, se atormentou porque Jesus disse a ele: saia desse homem. Aí no 9, o que aconteceu? E perguntou-lhes: qual é o teu nome? Jesus perguntou ao demônio. Aí o demônio responde a ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Olha, legião. Somos muitos. Legião, queridos, se você não sabe, era na época as legiões romanas, né? Uma legião de soldados era soldado que só. Eram centenas de soldados. Então aquele homem estava atormentado ali por centenas de demônios. Ele tinha vários demônios, né? Milhares de demônios atormentando a sua vida. E a gente vai ver por quê. Por isso que ele não tinha paz. E no 10? E rogou-lhe encarecidamente que não os mandassem para fora do país. Então o demônio pediu
para que esses demônios que estavam nesse pediram homem, a Jesus, para né? que Jesus não os mandasse para longe daquele local, porque a gente aprende também na Bíblia, nós vamos aprender que o reino de Satanás, o reino das trevas, é organizado. É organizado, é né? dividido. Como ele não tem o poder de estar Bem ao direitinho. mesmo tempo em vários lugares, como Deus tem, então ele divide os anjos que se rebelaram contra Deus, que foi 1/3 Em dos anjos várias do céu, cidades, em várias países, cidades, países, ruas, organiza casas. como uma quadrilha de bandidos faz, né? Exatamente. Você vai tomar conta de tal área, não é assim, os bandidos? E Exato. você vai tomar conta da outra área, então o Quem diabo está e seus nessa área não demônios entra na outra não entra área. na outra. O diabo e seus demônios se organizam dessa maneira. E ali no 11, o que aconteceu? Então, ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, no 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. 13. Jesus o permitiu, então. Olha aí, Jesus permitiu. Vejam que, por que Jesus permitiu? Certamente o dono desses porcos não era uma pessoa que tinha comunhão com Deus, né? Porque Jesus permitiu que esses espíritos imundos, esses demônios, fossem tomar o corpo dos porcos. E aí, quando eles tomaram o corpo dos porcos, eles puderam executar nos porcos o que eles estavam executando no homem. O plano desses demônios do diabo, que é o quê? Vamos ler. Veja o que era o plano. No 13 ainda, né? Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, já pensou? Precipitou-se despenhadeiro abaixo. Se jogou. Para dentro do mar, onde se afogaram. Ora, ele ia matar o homem, né? Tá vendo? Esses demônios iam matar aquele homem. Que coisa incrível, né? Então, eles conseguiram, desses porcos, realizar, esses demônios, o plano final deles, né? Que é realmente matar, roubar e destruir, né? Então, veja que foi liberto o homem, né? Os porcos. Então, foi algo sobrenatural. O que aconteceu depois? Qual é o título que tem aí, senhor? Os gerazenos rejeitam a Jesus. Eita, como é isso? Mesmo depois de ver tudo isso. Meu pai, vamos ler. 14, verso 14. Então saiu o povo para ver o que sucedera. 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado e vestido já em perfeito juízo. E temeram. Temeram, tá vendo? Viram? Ninguém conseguia prender esse homem. E agora ele estava ali quietinho. Não estava mais nu, estava quietinho, normal, vestido em perfeito juízo. Quer dizer, não estava mais gritando, feito louco, nem nada. Foi liberto, né? E aí ficaram com medo. Ficaram com medo. Do poder que Jesus mostrou. Eles viram que Jesus tinha poder. É igual a algumas pessoas que às vezes estão num grupo, na igreja, e alguém ali manifesta com um demônio desses. E aí é liberto e tem gente que fica com medo. Exatamente. E vai embora e não volta. E não volta. Temos exemplo disso, não né? Temos, não vê que ali foi feito um grande milagre de libertação. Não é verdade? Então no 16, olha o que aconteceu. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes ao que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. 17. E entraram a rogar-lhes que se retirassem da terra dele. Olha aí. Então veja que eles, em vez de aproveitarem eles pediram para Jesus ir embora. Quer dizer, Jesus venha nos ensinar como é isso, que você curou aquele homem, libertou. Eles ficaram com medo e mandaram Jesus embora. Que coisa, não é, missionário? Perderam a bênção, né? Perderam a bênção. Mas o que aconteceu no 18, no endemoniado? No 18. Então, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. O rapaz queria ir com ele. Queria ir com Jesus e seu grupo, né? Mas aí Jesus disse o quê? No 19, Jesus diz: porém, não lhe permitiu Jesus que ele fosse. E ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olha, quer dizer, Jesus aí fez o primeiro evangelista lá na terra dos Gerasenos, né? Quer dizer, exatamente. Jesus, em vez de levar ele, disse: não, fique aqui. Pregar já, fazer o ID, né? ID por todo mundo, né? Anuncia aos teus, a tua casa, aos teus parentes, o que
como o Senhor teve compaixão de ti. E no 20, será que ele obedeceu ou ele ficou chateado com Jesus? Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Glória a Deus. Então, queridos, é por isso que quando juntam-se os grupos na igreja e acontece assim uma grande libertação, não é, missionário? É verdade. A pessoa tem esse desejo de contar e de compartilhar, não é? E de dizer, olha, minha vida era assim e agora eu estou renovado, transformado. Antes eu não dormia, tinha síndrome do pânico, manifestava mesmo, gritava, ficava como louco, mas hoje sou uma pessoa equilibrada, cheia do Espírito Santo, uma pessoa em perfeito juízo, como disse a Bíblia. Uma nova criatura. Uma nova criatura. Então, queridos, toda vez que a gente ouve um testemunho desse, eu me lembro muito desse endemoniado Geraseno. Eu também. Né? Que realmente, como é bonito o que Deus faz na vida da pessoa em termos de libertação e como é bonito quando a pessoa compartilha com outras pessoas, como fez aí o Geraseno, né? Então, queridos, dentro dessa palavra, queríamos agora orar pela sua vida, não é? Amém, para que você possa ser liberto, se você sofre desse tipo de opressão, ou se você não acreditava, pensava que isso não tinha na Bíblia, como eu antes de me entregar o governo minha vida a Jesus, muitos anos atrás, a gente não sabia que Jesus libertava, né? Curava. Eu não acreditava que isso existisse, pensava que era outra coisa, mas está aí a Bíblia nos que era uma relatando, lenda, né? Que era uma lenda. Então vamos orar. Se você puder fechar os seus olhinhos, ouvinte amado, vamos entrar aí e pedir ao Senhor que cumpra essa palavra na sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença e apresentamos, Pai, a vida desse ouvinte, dessa ouvinte que está aí nos acompanhando. Talvez, Pai, esse ouvinte ou essa ouvinte, ele mesmo, ela mesma tenha esse tipo de opressão na vida dela, ou conhece alguém, ou alguém da sua casa. E essa pessoa, Pai, tem buscado muitos caminhos, como eu e minha esposa uma vez buscamos. Vários caminhos em vários locais, vários ensinamentos religiosos, e não tivemos proveito, Pai, em nenhum lugar. Até um dia que o Senhor enviou uma serva de Deus, como já tinha enviado antes e continuou enviando outras pessoas, mas essa serva, Senhor, falou com autoridade, com ousadia, cheia do Espírito Santo, disse para nós que o Senhor poderia nos libertar desse mal. E isso foi o que aconteceu, Pai. Nós cremos naquele dia, Amém. Muitos anos atrás, e o Senhor fez a obra. E por isso, Pai, eu te apresento essas vidas hoje, que oram conosco agora. Eu ministro na sua vida, meu querido ouvinte. Em nome de Jesus, seja liberto agora de toda a opressão do diabo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você não fica no seu juízo perfeito, se você explode, se você manifesta, saia aí. Toda a obra do inferno saia da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Seja em forma de comportamento louco, em forma de doença, em forma de mau funcionamento, nervosismo, em nome de pânico, de vícios. Eu te repreendo, espírito imundo, na vida dessa pessoa. Saia agora, em nome de Jesus Cristo. E eu ministro agora, ouvinte, na sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo agora. Amém. Seja preenchido, que o Espírito Santo te abrace o teu coração agora, onde você está, em nome de Jesus. Seja cheio e fique como esse ex-endemoniado gadareno, Geraseno. Ele que recebeu essa libertação ficou pleno, ficou são, ficou cheio do poder de Deus. E compartilhe, querido, essa sua libertação, ouvinte, com as outras pessoas. Que assim seja feito na sua vida, em nome de Jesus. E se você crê e concorda, diga amém. E dê um glória a Deus. É bem glória bonito. A Deus. Aleluia! Bom é a presença de Deus, bom é orarmos a Deus. Queridos, por hoje é isso. Lembrando que logo em seguida vem a nossa vinhetinha aí falando
do local, não é, onde nos reunimos toda semana, toda quinta-feira às 8 horas da noite, ali na Requinte Recepções, no bairro do Arruda, não é? Pertinho do estádio do Arruda. E se você quiser ouvir esse e outros programas, como é que faz, missionária? Vai ao Facebook, coloca na pesquisa Ministério Evangélico de Ensino Bíblico e ali você vai clicar e ouvir novamente o programa na área de vídeos. E você vai conseguir ouvir o programa, todos os programas que já fizemos aqui, tá bom? Então fique na paz e na graça de Jesus, queridos ouvintes, e até amanhã. Amém. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.